Então, lhe trouxeram um endemoninhado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. Mateus 12, 22. Após esse milagre de Jesus, os fariseus fazem a seguinte acusação: este homem expulsa demônios apenas com a ajuda de Belzebu, Satanás, o príncipe dos demônios. Mateus 12, 24. Belzebu é outro nome para Satanás. Basicamente estão dizendo que Jesus está se associando a Satanás para fazer seus milagres. Belzebu significa literalmente Senhor das Moscas, título de Satanás como governante sobre os demônios, pois os demônios são comparados ao domínio inteiro dos insetos. Por que eles diriam isso? Aqui está um pouco de contexto. Os fariseus eram como a elite religiosa. Eles deveriam ser as pessoas boas ensinando os outros sobre Deus. Mas, quando Jesus veio fazendo coisas que eles não podiam e atraindo grandes multidões, eles se sentiram ameaçados. Em vez de ver o bem no que Jesus estava fazendo, ficaram na defensiva e tentaram desacreditá-lo. É como quando alguém fica tão com ciúmes que começa a espalhar rumores para parecer melhor. Jesus, no entanto, não vai aceitar essas acusações. Ele os desafia com respostas muito inteligentes. Conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, subsistirá o seu reino? Mateus 12, dos versos 25 a 26. Mas Jesus não para por aí. Ele inverte a situação e diz que se ele está expulsando demônios pelo Espírito de Deus, isso é prova de que o reino de Deus está bem ali na frente deles. Se, porém, é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus 12, 28. Jesus está apontando que a acusação contra ele não faz sentido. Ele explica que, se estivesse usando o poder de Satanás para expulsar demônios, seria como se Satanás estivesse agindo contra si mesmo. Isso significaria que o reino de Satanás está se destruindo de dentro para fora. Jesus aproveita essa oportunidade para ensinar que a união é força e a divisão leva à queda. Imagine jogar em um time de futebol e, no meio do jogo, seus companheiros começam a discutir e jogar uns contra os outros em vez do time adversário. É óbvio que o seu time não teria chance de vencer. Basicamente, é isso que Jesus estava querendo dizer com sua declaração. Essa história não é apenas sobre um confronto entre Jesus e alguns líderes invejosos, é mais profunda do que isso. É sobre como as pessoas às vezes podem estar tão cegas por suas próprias crenças ou inveja que não conseguem ver o bem à sua frente. Já viu alguém se recusar a admitir que está errado, mesmo quando a verdade está diante deles? Essa foi a mesma situação no caso de Jesus e os líderes religiosos. Isso também nos mostra algo sobre o caráter de Jesus. Ele não é apenas um fazedor de milagres se exibindo. Ele está lá para trazer mudanças, desafiar o status quo e mostrar como realmente é o reino de Deus, um lugar de cura, verdade e sem espaço para o mal. Isso se aplica não apenas ao reino espiritual, mas também às nossas vidas diárias, em nossas famílias, comunidades e até mesmo nas nações. Agora, Jesus vai para o ataque e declara, com duas denúncias contundentes aos fariseus, as consequências para aqueles que se opõem ao seu ministério messiânico. Primeiro, Jesus começa lançando o desafio: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Não há meio termo com Jesus. Ou ele é ou não é o Messias. Como os fariseus já estabeleceram que ele não é, eles o oporão, como mostraram. Essa afirmação, no entanto, tem muito significado para todos que a ouvem. As multidões tiveram inúmeras chances de se arrepender e entrar no reino, mas a janela de oportunidade deles está se fechando rapidamente. Recusar-se a tomar uma decisão positiva por Jesus já é uma decisão contra ele. O problema é que muitos na multidão eventualmente sucumbirão à persuasão dos líderes religiosos e se juntarão a eles exigindo a morte de Jesus. Os fariseus têm apresentado acusações de blasfêmia contra Jesus até agora. Jesus mostra que todas as suas acusações são blasfêmias, e assim eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. A rejeição do ministério de Jesus, validado pelo Espírito, é o mesmo tipo de pecado desafiador e deliberado. Ao atribuir a obra e o poder do Espírito a Satanás, os fariseus estão demonstrando a mais alta desonra a Deus. Rejeitar a evidência de exorcismos, curas e milagres é rejeitar a oferta do reino de perdão dos pecados.
Enquanto os fariseus continuarem a rejeitar essa evidência, não podem entrar no reino e receber perdão. Jesus afirma: quando o espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Então, diz: voltarei para a casa de onde saí. E, quando chega, a encontra desocupada, varrida e arrumada. Então, vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração perversa. Mateus 12, dos versos 43 a 45. Em contexto, o ponto principal de Jesus não era sobre princípios de possessão demoníaca, mas sim sobre a gravidade de rejeitá-lo, como os líderes religiosos fizeram. Jesus apresenta uma revelação parabólica da guerra dentro daquela geração adúltera. O incidente do homem possesso por demônios, cego e mudo, havia instigado toda a interação com os fariseus. Então, Jesus retorna ao tópico do exorcismo para fazer um ponto final. Jesus demonstra que os fariseus e aqueles daquela geração que seguem seus passos também estão sob o controle dos espíritos demoníacos de Satanás. Ele começa com uma declaração geral sobre como os demônios operam. Quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. O verbo sai implica que o demônio saiu por meio de um exorcismo. Os demônios são frequentemente associados a lugares desertos, locais sem água, como sua morada. O resto implica que, embora um demônio possa existir em um estado desencarnado, seu propósito maligno é melhor executado em um estado encarnado. O demônio busca reaver a posse total do ser imaterial e material da pessoa: voltarei para a casa que deixei. É por isso que é chamado de possessão demoníaca. Os demônios tendem a ser persistentes em querer manter a posse de uma pessoa. Assim, ele vai e traz consigo 7 outros espíritos piores do que ele, e eles entram e habitam ali. O número 7 está ligado nas Escrituras à completude, plenitude e perfeição. Aqui pode apontar para a completude da possessão demoníaca uma vez que o demônio retorna. Além disso, parece que os demônios são impotentes para realizar o mal, a menos que estejam habitando um corpo. Se um demônio pudesse se manifestar e causar estragos na humanidade, então ele não precisaria continuar caçando por uma forma humana para habitar. Demônios não podem assumir a forma de humanos ou animais à vontade. Quando os demônios foram expulsos do homem em Gadara, eles não escolheram ser corpos, e em vez disso, escolheram entrar nos corpos dos porcos em vez de se tornarem corpos eles mesmos. Marcos 5, de 10 a 13. E eles começaram a suplicar-lhe repetidamente para não serem expulsos da região. Agora, havia um grande rebanho de porcos pastando na montanha. E os demônios suplicaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus deu permissão a eles, e os espíritos imundos saíram do homem e entraram nos porcos. O rebanho, cerca de 2.000 porcos, precipitou-se pelo barranco íngreme para o mar e se afogou um após o outro no mar. A geração perversa que Jesus aborda experimentou seu ministério poderoso, especialmente por meio de seus exorcismos, mas eles não se arrependeram nem se voltaram para o reino de Deus. Portanto, essa geração é mais suscetível ao poder do maligno do que as anteriores. O ponto trágico da parábola está na declaração de que a condição final daquele homem é pior do que a primeira. Se a geração presente continuar a rejeitar Jesus, eles também serão como um endemoninhado recuperado. Sua condição final de julgamento será pior do que antes de Jesus vir a eles. Mateus 12, 32. Aquele que fala uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem fala contra o Espírito Santo, atribuindo os milagres feitos por Jesus a Satanás, não será perdoado, nem nesta era, nem na era vindoura. Mateus 12, 36. Assim, submeta-se à autoridade de Deus, resista ao diabo, mantenha-se firme contra ele, e ele fugirá de você. Primeira carta de João, 4, 4. Filhinhos, vocês são de Deus e pertencem a ele, e já venceram esses agentes do anticristo, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Paulo sobre a guerra espiritual menciona esse reino em várias partes da Bíblia. Por exemplo, em Efésios 6, 12, somos informados: pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso pinta um quadro de uma batalha espiritual invisível, mostrando que o reino de Satanás não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual que se opõe aos propósitos de Deus.
Se estamos constantemente em conflito, seja com os outros ou dentro de nós mesmos, não estamos em uma posição forte para lidar com essas batalhas espirituais maiores. Paulo fala sobre isso em Efésios 6, 12, lembrando-nos que nossas lutas frequentemente têm uma dimensão espiritual que não podemos ignorar, e é aqui que a unidade entra em cena. É nossa arma secreta. Se estivermos unidos, seja com a família, amigos ou comunidade, somos mais fortes para enfrentar esses desafios invisíveis. Pense nisso, não é mais fácil enfrentar um grande problema quando você tem apoio e não está distraído por pequenas discussões sem importância. Em outras palavras, o que Jesus disse sobre um reino dividido falhando e o que Paulo disse em Efésios sobre nossas batalhas espirituais são dois lados da mesma moeda. Quando estamos unidos, somos mais fortes, mais focados e mais bem equipados para lidar não apenas com os problemas visíveis da vida, mas também com os invisíveis espirituais.